Ei, seja bem-vindo ao canal Wikiajuda. Nesse tutorial eu vou te ensinar a como deixar a sua planilha em Excel mais leve. Não sei se você já reparou, mas quando você está trabalhando com uma planilha, com uma pasta de trabalho do Excel, tanto que eu abri uma do zero aqui, pasta 1, uma pasta de trabalho do Excel com muitas abas, ou com muitas células pintadas, ou com muita informação, com muito dado, ela acaba começando a travar. E nesse tutorial eu quero te mostrar com algumas dicas, alguns atalhos que você algumas boas práticas que você pode fazer para deixar as suas planilhas Excel mais leves. Eu estou com uma planilha aqui aberta, tá? O que eu fiz? Eu criei 5 abas aqui e eu utilizei a função aleatório para preencher todas essas células aqui com valores aleatórios, tá? Função igual aleatório e eu não botei nada dentro, que aí ele vai preencher um valor entre 0 e 1, tá bom? O que eu fiz aqui? Você não reparou, mas o que eu fiz? Eu pintei todas as células dessa planilha, dessa guia planilha 1 de branco. E qual é o problema disso? Quando você pinta as células de branco para sumir com as linhas de grade, né, que é aquelas linhazinhas que tem entre as linhas e as colunas do Excel, aquelas linhas de grade, quando você quer retirar elas, muita gente às vezes pinta toda a sua planilha de branco, ou pinta toda a sua tabela em Excel, tá? De alguma cor, para tirar aquelas linhas de grade. E não é o recomendado, porque quando você pinta várias células do Excel de uma cor, ele está consumindo memória ali da sua planilha, entendeu? Está consumindo espaço, está consumindo mega da sua planilha. Então, o que você pode fazer? Seleciona a planilha inteira, planilha 1, tá? Estou selecionando aqui entre a coluna A e a linha 1, aqui nessa setinha aqui, e você vem aqui no balde de tinta da guia página inicial aqui em cima e clica em sem preenchimento. E aí voltou com as linhas de grade. O que eu vou fazer agora? Você pode vir exibir e desabilitar as linhas de grade da sua planilha. Esse é o ideal. Pô, eu tô com as linhas de grade, eu quero sumir com as linhas de grade, eu não quero elas. Eu quero que o Excel fique com menos cara de Excel. Você vem aqui na guia exibir e desativa as linhas de grade. E aí você vai deixar a sua planilha limpinha, tá? Sem linhas de grade e sem precisar pintar as células. Já é uma boa alternativa para deixar a sua planilha mais leve. Uma outra recomendação que eu faço é, se você tem muitas guias, você tem muitas planilhas, por exemplo, aqui eu estou com 5, mas imagine se fossem 50 planilhas, tá? 50 planilhas, 100 planilhas, 200 guias, 200 abas aqui embaixo, tá? Realmente deixaria seu Excel muito pesado, sua planilha muito pesada. Então, uma dica, uma recomendação é você deixar a sua planilha, a sua pasta de trabalho do Excel com o mínimo de abas, com o mínimo de planilhas possíveis, tá? E eu recomendo você não ficar pintando tantas células para ver. Eu até pintei algumas aqui para dar como exemplo, porque às vezes você gosta de botar com várias cores diferentes e isso realmente acaba deixando a sua planilha muito mais pesada. É claro que se você quiser destacar um cabeçalho, por exemplo, eu vou fazer uma linha a mais aqui, deslocar as células para baixo. Eu vou fazer uma linha a mais aqui e botar um cabeçalho qualquer aqui, que aí você, né, por exemplo, se você quer colocar mais um cabeçalho aqui, quer pintar de uma cor diferente, beleza, você pode fazer isso, não tem problema. Só que quando você fica mudando a sua planilha de cor o tempo todo, o Excel começa a travar como começou a fazer agora, para ver. A minha planilha sempre começa a travar quando eu quero mudar a cor de um intervalo específico de células, né? Quando eu quero mudar a cor de um intervalo específico de células, como eu, por exemplo, estou fazendo agora com a linha 1 dessa aba planilha 2, aí começa a travar. Então, o importante é você deixar sua planilha sóbria, com poucas cores, tá? Você pode usar cores no Excel, claro que pode. Mas, se você exagerar no uso de cores das suas guias, das suas células, das células da sua planilha, vai começar a travar, como começou a travar agora. Isso acontece demais no Excel, demais. Toda vez que eu pego numa planilha, começa a travar quando você começa a abusar das cores. Mas aí depois que destrava, você consegue mudar as cores. Uma outra recomendação que eu faço é, digamos que essa planilha aqui ela está com várias fórmulas.
mas na verdade é uma só, é a aleatório que eu utilizei. Digamos que a sua planilha ela tem muitas fórmulas, e aí você quer fazer um cálculo em uma determinada célula. O Excel, ele faz o cálculo não só na célula que você está trabalhando, mas ele também faz o cálculo em todas as células de todas as planilhas da sua pasta de trabalho. Tá? O que isso quer dizer? Se eu fizer um cálculo aqui nessa célula B3, aqui da minha planilha 1, se eu fizer o cálculo aqui aleatório entre 0,1 e 0,9, tá? É porque ele não está me deixando fazer um cálculo aqui, mas digamos que eu quero fazer um outro cálculo agora. Eu vou fazer a soma dessa linha inteira. Você não percebeu, mas ele não só ativou a minha fórmula soma na célula B3, como ele também fez a fórmula aleatório em todas as outras células dessa minha planilha 1. Por quê? Porque o Excel realmente, em default, ele faz todos os cálculos repetidamente, não só em uma célula, mas em todas as outras, tá? Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na guia fórmulas, tá? Aqui em cima, tá? Do cabeçalho. Opções de cálculo, ele está em automático por default, por padrão no Excel. Você pode mudar para manual. Fazendo isso, quando você fizer um cálculo em uma célula específica, o Excel ele vai fazer o cálculo só naquela célula e não em todas as outras, tá? Ah, mas aí se eu fizer um cálculo para baixo agora, tá vendo? Eu repliquei a fórmula soma, mas ele não mudou a função aleatório. Por quê? Porque eu deixei em opção de cálculo manual, tá? E aí, para você fazer o cálculo em todas as outras, tem um atalho do Excel que é o F4. E aí ele vai refazer o cálculo em todas as outras células, tá? O F4, ele refaz o cálculo como se fosse o automático. Mas eu recomendo que, se a sua planilha tem muito cálculo, tem muita fórmula nela, é melhor que você venha aqui em fórmulas e bote a opção de cálculo como manual para deixar a sua planilha mais leve. Ah, se você está gostando desse tutorial, não esquece de se inscrever no canal, porque a gente está sempre trazendo tutoriais novos aqui para o canal Wiki Ajuda. Você vai ter acesso a muitas novidades e pode concorrer a prêmios aqui pelo canal, tá bom? Vamos continuar aqui. Um outro conselho, uma outra dica que eu dou para deixar a sua planilha mais leve é tirar, eu já falei de tirar as cores, né? Não ficar pintando a sua planilha, né, de branco. Tá? Pintar de branco não é recomendável, o ideal é você tirar as linhas de grade, tá? Aqui em fórmulas, deixar em opções de cálculo manual, tá? E reduzir, o que eu conselho agora, o outro conselho que eu dou agora para você é você reduzir o número de planilhas aqui, tá? Porque, por exemplo, só nessa planilha 1, estatísticas da pasta de trabalho, tá vendo? Tem células com dados, 266 células com dados. Replica isso para todas as planilhas aqui da sua pasta de trabalho do Excel, que é o arquivo em Excel que você está trabalhando. É muita fórmula, é muito dado, é muita informação. Então, eu recomendo você, caso você esteja utilizando a função XLSX de Excel, você vir aqui em arquivo, salvar como, procurar, e aí você, ao invés de salvar em pasta de trabalho do Excel, você vai salvar em pasta de trabalho binária do Excel. Eu tenho todas essas abas aqui, eu tenho todas essas planilhas dentro da minha pasta de trabalho do Excel, eu não posso excluir nenhuma. Então, o que você vai fazer? Ao invés de salvar na função XLSX, você vai salvar na função .xlsb, que é o formato de pasta de trabalho binária do Excel, que ele é igualzinho ao formato pasta de trabalho do Excel, só que ele deixa a sua planilha um pouco mais leve, tá? E aí você vai conseguir trabalhar melhor com a sua planilha. Eu vou salvar inclusive aqui como XLSB aqui em documentos, tá? Para você ver. Já salvei como .xlsb. Ele funciona igualzinho ao formato XLSX, tá? E aí você vai deixar a sua planilha muito mais leve. Então, nesse tutorial, só recapitulando, nós vimos que para deixar sua planilha, sua pasta de trabalho do Excel, seu arquivo em Excel mais leve, não é recomendado você pintar células, tá? Ah, eu quero tirar as linhas de grade. Não precisa pintar de branco. Você vem aqui em exibir
e habilita ou desabilita as linhas de grade, tá? O recomendado, se você tiver muitas fórmulas, você vem aqui em fórmulas, opções de cálculo, botar em manual, tá? Para você fazer um cálculo especificamente naquela célula que você está mexendo. Lembrando que você precisa clicar no F4 para poder fazer os cálculos em todas as outras células, tá? E é recomendado que você salve os seus arquivos em .xlsb, que é de pasta de trabalho binária do Excel, ao invés de .xlsx, que é a pasta de trabalho padrão do Excel, tá bom? Gostou desse tutorial? Então não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para mais pessoas e sempre acompanhar o canal aqui, o WikiAjuda, para sempre ficar atento a novos tutoriais que a gente está postando todas as semanas, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, não deixe de colocar sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? Um forte abraço e até o próximo tutorial.